nesse vídeo. Então na época de escola eu fazia desenhos na lousa, nos cadernos, fazia desenho até mesmo nas cadeiras. Eu vou transformar todos os meus desenhos antigos em 3D. Começa agora Café Noturno. Fala pessoal, aqui é o Danima, seja muito bem-vindo ao Café Noturno. Dessa vez eu resolvi trazer diversos desenhos antigos meus. Eu quero agradecer a todos que estão inscritos aqui no canal, porque nós batemos a meta de 1000 inscritos. Com certeza vamos chegar a 2000 daqui a pouco. Para isso, eu conto com todos vocês compartilhando os meus vídeos. No vídeo de hoje, eu resolvi abrir todos os baús daqui da minha casa para verificar todos os desenhos antigos que eu tinha. É uma pena que muitos dos meus desenhos foram jogados fora, mas alguns deles resolveram ficar. Em alguns cadernos antigos meus, eu lembro que eu fazia desenho nas capas, fazia desenhos nos cantos dos cadernos. Eu vou mostrar alguns rabiscos para vocês. Bom, vamos lá, para mim poder selecionar quais são os desenhos que eu quero fazer em 3D, vamos analisar aqueles desenhos que estão completos. Esse aqui do começo não está completo, então eu acho que não vai valer a pena. Bom, aqui temos um gigante, eu não sei porque eu estava fazendo isso, só que eu comecei a fazer uns rabiscos no braço dele, e eu gostei dessa ideia de fazer rabiscos. Vocês vão ver que um pouco mais à frente eu mostro um monte de rabisco, só que eu não gostei do resultado desse personagem em si. Bom, aqui as coisas vão começando a ficar um pouco mais sérias. Esse lugar aqui existe de verdade, eu analisei e só recriei ele no desenho. É uma escadaria que nesse dia estava tendo um pôr do sol muito lindo, então eu resolvi recriar ela. Esse desenho em particular eu gosto muito, em que eu misturei o Totoro, o Goku, esse personagem gordinho que eu não sei qual é o nome dele, e um avião de verdade. Imagina todos eles no mesmo universo que nós vivemos. Foi justamente essa ideia que eu tive. Inclusive eu gostei tanto de colocar detalhes nesse desenho que lá embaixo eu fiz uma cidade com vários barquinhos passando. Imagina esses personagens que voam vendo um avião na nossa vida real. Eu coloquei alguns detalhes nas nuvens, inclusive na aeronave, mas eu não conheço muito bem os detalhes da aeronave. E esse vai ser o meu primeiro desenho que eu vou transformar em 3D. Esse foi um desenho que eu me diverti muito para fazer. Então bora pro PC. Aqui no PC é bem simples. Eu unifico as minhas ideias, crio os personagens e adiciono em cena. E no fim é só preencher o cenário colocando as nuvens e os detalhes da cidade lá embaixo. E o resultado fica assim. Mas calma, não saia do vídeo agora. Ainda tem muito desenho pela frente. Esse desenho aqui eu gostei bastante, porque ele demonstra como que eu estava no dia. Uma hora cansado e outra hora dormindo. De novo uma aeronave, eu fiz um erro na asa dela, por isso que eu não vou fazer em 3D. Esse aqui foi o Sonic, foi para aquele vídeo que eu fiz 3D com desenho. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem como foi o resultado. Esse aqui foi um cenário de um carro com bastante detalhes no fundo, só que eu não vou transformar esse desenho específico porque eu não gostei da frente do carro. Esse desenho aqui foi uma releitura do Super Mario Bros. E Pac-Man. Imagina se o Super Mario estivesse parecido no Dragon Ball, seria mais ou menos este o visual dele. E aqui vamos a um lobo. Essa ideia foi tirada do filme Princesa Mononoke, que inclusive é um filme muito da hora se vocês nunca viram. E chegamos aqui num desenho que eu gosto bastante, que inclusive eu acho que eu vou fazer ele em 3D. É uma casa dentro de um buraco no meio de uma montanha. Eu gostei disso. Essa seria uma bela ideia. A casa é tipo um templo japonês. Bom, para criar essa casa eu resolvi fazer o seguinte. Primeira coisa que nós podemos fazer é modelar a casa. E logo em seguida, o terreno. Como é no meio de uma montanha, a gente precisa imaginar a grama, precisa imaginar aonde vai ter árvores e como as coisas vão se comportar dentro do cenário. Eu faço um portão para a entrada da casa e a minha ideia é que de cima da casa dê para você saber quem está lá no portão. E aí segue os detalhes das plantas, vegetação e até mesmo a água ali do lado da casa. Porque eu imagino o seguinte, que a pessoa que está dentro da casa não vai poder ir muito longe para poder pegar água. E se o buraco onde a casa fica é bem fundo, com certeza se alguém cavasse alguma coisa, conseguiria encontrar. Esse monte de coisa passa na minha cabeça ao mesmo tempo que eu estou criando.
E no desenho original vocês podem ver que a casa só tem uma árvore do lado. Eu gosto de imaginar essas coisas, como elas funcionariam. E o resultado final é este. Com certeza esse desenho vale o seu joinha, não é verdade? Bom, agora vamos para um outro desenho também que eu gostei bastante, que foi o Shenlong. No caso aqui é o Shenlong olhando para o Totoro. E o Totoro está em cima da nuvem voadora do Goku. Isso aqui é mais ou menos uma imagem do que aconteceu depois daquela outra imagem lá. Olha só quem está me observando ali. Aquele ali é meu gato, chamado Kuririn. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bom, aqui vai outro desenho. Essa minhoca gigante voadora, que eu pensei mais ou menos naquilo que aparece no Shadow of the Colossus. Tem um colosso absurdo, que as asas dele é bem semelhante a essas que eu desenhei. Aqui também tem alguns outros rabiscos, que aqui tem uma mistura de várias coisas que eu estava estudando. No caso, uma mão, um diamante, folhas de um diário e uma adaga, que eu achei bem legal como que ela ficou. E bom, vamos lá, vamos para o próximo desenho que vai ser criado em 3D. Esse desenho do Majin Buu, eu gostei muito da ideia. Sabe aquela cena do final de Dragon Ball Z em que o Goku joga uma Genkidama em cima do Majin Buu? Pois é, de certa forma o Majin Buu tentou segurar ela. Mas eu imaginei, e se o Majin Buu saísse correndo, de uma forma bem engraçada? Então vamos recriar esta imagem. Primeira coisa que eu preciso é de um sprite sheet. Geralmente é algum desenho que facilita na hora de você criar algum modelo em 3D. Primeiro a gente cria o personagem em 3D, logo em seguida o personagem ganha uma cara, e aí você pode animar ele e colocar da forma como você quiser. E criar o cenário, e BUM! Lá vem a Genkidama. E o resultado fica esse, divertido demais. Aqui tem um desenho que eu gostei muito particularmente, que é esse fusquinha. Inclusive no começo do vídeo você deve ter visto uma moto. Para muitos aqui do canal que não sabem, eu iniciei minha carreira desenhando automóveis. Eu não sabia desenhar personagem. Foi de tanto assistir anime que eu acabei gostando de desenhar personagem. A próxima imagem que eu vou criar em 3D foi baseada num desenho que eu fiz há muito tempo atrás, que no caso era uma árvore plantada em cima de um morrinho, e ali embaixo era como se estivesse passando água, e aquela água estava toda congelada. Na parte do fundo da imagem dá até para você ver algumas montanhas. Só que como eu não sabia simular muito bem montanhas de gelo na caneta, no desenho, no papel, então eu acabei desenhando de uma forma bem superficial. Mas no 3D isso vai ficar muito bacana, e é por isso que eu escolhi essa imagem para transformar em 3D. Para criar ela em 3D é bem simples. No caso eu vou precisar só de um morrinho, modelo de uma árvore, a parte do rio e as montanhas lá no fundo, na verdade serão todas criadas através do Photoshop, são desenhos feitos à mão. A única parte em 3D que vai ter na imagem é só a árvore. Aquelas montanhas do fundo vão estar congeladas, e esse lago está começando a congelar. No canto daquele morrinho tem vários matos que já estão congelando por causa da água. A ideia da imagem é justamente essa, trazer um cenário bem vazio e ao mesmo tempo ter aquele objeto de infância que traz um certo tipo de emoção, a nostalgia. E este é o resultado. E vamos para o último desenho que inclusive eu fiz em 3D, que é essa moto. Inclusive eu vou mostrar um resultado de como que eu faria essa moto antigamente. Não é porque eu disse que eu comecei a desenhar com um carro e moto, essas coisas, que quer dizer que eu desenhava bem. A questão é se esforçar, que com certeza você vai ter resultado naquilo que você faz. E claro, para fazer essa moto eu não sabia tudo de cabeça, então eu peguei algumas referências também. Geralmente esses vídeos demoram muito para ser feitos e criados e filmados, e é por isso que eu conto com a colaboração de vocês. Fechou? Inclusive essa imagem dessa moto eu gostei bastante, é como se uma pessoa pegou a moto, deixou ali estacionada numa montanha e desceu até a cidade para aproveitar uma festa que tinha por ali. Ou simplesmente alguém deixou aquela moto lá, não sei. Quem vai criar essa história é você e a sua mente. Vou deixar essa dúvida para vocês. E o resultado final é este. Se você chegou até o final do vídeo, para mim saber que realmente você assistiu tudo, procurem entre as imagens que eu acabei de mostrar para vocês o novo logo do canal. Eu deixei uma mensagem subliminar para vocês. E é justamente sobre isso que eu quero comentar, pois no último vídeo eu falei sobre mensagens subliminares.
e como que elas funcionam dentro da sua cabeça. Provavelmente na sua época de infância você foi bombardeado por elas, mas não sabia. E eu vou me despedindo, aqui é o Dan Lima e até o próximo vídeo.